Nesse áudio eu queria falar sobre Oséias. Quem já leu o livro de Oséias, quem conhece a história de Oséias, se questiona do porquê ele, sendo um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel, o Senhor ele manda com que Oséias case com uma meretriz, com uma prostituta. Sim, o Senhor mandou Oséias se casar com uma prostituta. E ele ainda foi além em dizer: ainda que ela te seja infiel, todavia tu a amarás e tu serás fiel a ela. E muita gente não entende como que o Senhor ele ordenou que Oséias ele se submetesse a isso. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Por que o Senhor ele fez isso? Vamos ler aqui Oséias 1, versículo 2 vai dizer: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então o Senhor vai dizer o quê? Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Só que o Senhor não diz para Oséias ser infiel a meretriz, né? Ainda que ela lhe fosse infiel, porque uma prostituta é infiel. O Senhor ele ordena que ele seja fiel. Por que o Senhor ele fez isso? Porque o Senhor ele queria constranger Israel, o seu povo. Ele queria confrontar Israel, mostrando quão pecador, quão prostituta Israel era, o seu povo era. E contudo ele mantinha a sua integridade, a sua fidelidade ao seu povo. Por quê? Porque Israel vivia constantemente abandonando o Senhor para se curvar diante dos deuses pagãos. E a consequência deste pecado sempre vinha, porque a mão do Senhor pesava sobre eles e eles eram vencidos pelas as nações inimigas. E quando eles se viam em opressão, o que eles faziam? Eles clamavam aos deuses pagãos que eles serviam e eles não lhe ajudavam. Aí eles se lembravam do Senhor Deus de Israel, aquele que eles tinham abandonado, aqueles que eles tinham deixado para se prostituir com os deuses pagãos. E eles pediam ajuda ao Senhor. E o que o Senhor fazia? O Senhor perdoava, o Senhor tinha misericórdia e o Senhor livrava ele das mãos dos seus inimigos. Quantas vezes Israel não se prostituiu com os deuses das nações e quando tiveram no aperto clamaram a esses deuses e eles não fizeram nada. E eles então clamaram ao Senhor e mesmo eles sendo infiel, o Senhor atendeu ao clamor deles e o Senhor os livrou e deu a vitória sobre os seus inimigos. Por quê? Porque o Senhor ele mantinha a sua fidelidade. E é isso que ele vai mostrar a Israel. Eu sou semelhante a Oséias e vocês são semelhantes à prostituta esposa de Oséias. Por quê? Porque Oséias é fiel. Ele mantém a sua fidelidade com a sua esposa prostituta, ainda que ela venha se prostituir com outros. O Senhor estava dizendo, a prostituta, a mulher de Israel, que pode ser um escândalo aos olhos de vocês, que Oséias, um homem de Deus, se case com uma prostituta, são vocês, o meu povo. Porque eu sou fiel a vocês e vocês vão se prostituir com deuses pagãos. Vocês vão se prostituir com deuses das nações. Vocês deixam os meus caminhos depois de todas as bênçãos que eu dou a vocês. E vocês vão se curvar e agradecer aos deuses pagãos. Mas sempre que vocês estão em aperto e esses deuses não podem livrar vocês, vocês tornam para mim. Vocês me pedem ajuda e eu ajudo, perdoo. Assim era Oséias. Todas as vezes que a mulher dele traía ele, ela tornava para ele e ele perdoava. E o Senhor está dizendo, tá vendo, Israel? Assim são vocês, uma prostituta que não consegue ser fiel ao seu Deus. Mas o Senhor disse, mas eu sou fiel. Em meio a
a infidelidade de vocês, eu mantenho a minha fidelidade, o meu amor para com vocês. Então o Senhor estava mostrando o seu amor e a sua fidelidade ao seu povo, por meio do casamento de Oséias com uma prostituta. Então muita gente não entende isso. É esse o sentido. É esse o sentido do casamento de Oséias com uma prostituta. Observe que quando José levou toda a sua família para o Egito, o que aconteceu? O povo, eles começaram a se deixar levar pela idolatria dos egípcios, começaram a prestar culto aos deuses egípcios. E aí o que aconteceu? Eles foram amaldiçoados, o Senhor abandonou eles e eles tornaram-se o quê? Capacho de Faraó. Eles se tornaram escravos de Faraó. E você acha que em meio à escravidão eles deixaram de prestar culto aos deuses pagãos para tornar-se para o Deus de Israel? Deixaram não. Foram 430 anos de escravidão, eles apanhando, eles sendo açoitados, eles sendo escravos no Egito e se curvando diante dos deuses do Egito, pedindo a eles socorro, e eles não foram capazes de livrar eles. Até que levantou-se Ramsés, o reinado de Ramsés, que ainda conseguiu ser pior do que o seu pai, porque ele oprimiu os hebreus de tal forma que eles não suportaram. E o que aconteceu? Eles tiveram um despertar. Eles se tocaram que isso ali era porque eles tinham abandonado o Senhor. E que aqueles deuses pagãos que eles se curvavam diante deles serviam, porque eles estavam servindo aos deuses dos egípcios, eles não eram capazes de livrar eles da escravidão e abençoar. A vida do povo era uma miséria. Eles começaram a se lembrar das bênçãos do Senhor quando eles serviu ao Senhor. Eles começaram a se lembrar de todos os milagres que o Senhor operou ao seu povo, de todos os milagres que o Senhor fez. Eles começam a se lembrar das bênçãos do Senhor, que eles eram prósperos, que sempre que eles precisavam de ajuda, o Senhor os ajudava, mas eles tinham abandonado o Senhor. E quando eles se tocam, o que eles fazem? Eles se arrependem, eles choram amargamente, eles levantam um clamor ao Deus de Israel, pedindo perdão por 430 anos eles terem se curvado e servido a deuses pagãos, cometendo o que? Idolatria, se prostituindo, prestando culto aos deuses pagãos das nações inimigas deles. E quando eles levantam um clamor, o que acontece? O Senhor, ele ouve o clamor do seu povo. Por que o Senhor ouviu o clamor do povo e chamou Moisés naquele tempo somente? Porque somente nesse tempo o povo se tocou, se lembrou do Senhor e tornou-se para ele, abandonando as práticas pagãs, deixando de prestar culto aos deuses do Egito e se curvando novamente diante do Senhor, pedindo perdão. Semelhante a uma prostituta que se prostitui, mas depois volta e pede perdão. Assim era Israel. E o Senhor faz o quê? O Senhor chama Moisés. E o Senhor disse: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, e eu irei te enviar para que tu liberte o meu povo. Mesmo depois de 430 anos, eles se prostituíram com os deuses do Egito. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor os atendeu e fez todos os milagres e maravilhas que ele operou no Egito, fora do Egito, abrindo o mar, matando o faraó com seu exército, para libertar o seu povo, porque o seu amor e a sua fidelidade, ela é imutável, ela não muda em meio à prostituição e infidelidade do seu povo. É isso que o livro de Oséias vai nos ensinar. Então é isso. Tem muitas pessoas que, nossa, como que Oséias conseguiu, como que Deus consegue.
E não é só Israel, não, é a humanidade inteira, porque o Senhor vai dizer: toma uma mulher de prostituição e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias 1:2, ou seja, toda a terra se prostituiu, toda a terra está contaminada com o pecado, deixando o seu Deus para servir aos deuses pagãos, cometendo idolatria, prostituição. Mas o Senhor ainda mantém o seu amor e a sua fidelidade para com o seu povo, porque sempre que o seu povo clama a Ele, se arrepende, Ele perdoa e abençoa, como Ele fez com Israel, libertando-os de uma escravidão que durou 430 anos.